Eu confesso que eu não sei como começar esse vídeo. Bom, hoje eu vou contar a história do meu acidente aqui. Sofri um acidente de ônibus. É isso mesmo, eu fui parar debaixo do ônibus. Bom, era dia 31 de outubro de 2019, meio-dia, exatamente. Nesse dia 31 de outubro, eu tinha ido pra escola, era numa sexta-feira. Alguma coisa me dizia que não era pra mim ir pra escola. Uma semana antes foi avisada que ia ter uma prova, certo? Uma prova bem importante pra pontuação do colégio e tal. E eu fui, beleza, né? Porque ia contar os negócios lá. Só que no meu interior já tava dizendo que alguma coisa ia acontecer, sabe? Porque eu não queria ir de jeito nenhum. Mas eu fui, né? Eu ia de transporte escolar, que é o ônibus daqui no caso, que a prefeitura oferece. O motorista, ele é um motorista irresponsável, ele andava com a porta aberta. E o motorista, ele só foi contar na segunda-feira pra empresa de ônibus do que tinha acontecido. E nisso, quando o pessoal de lá chegou a saber, eles já não tiraram a chave dele na hora do ônibus e não, você tá demitido. Eu moro em área rural, na estrada de terra. E nisso a gente acha que tinha um buraco, que foi que ele freou o ônibus. E nisso, com o impacto do freio, eu não sei se eu caí, sei lá o que aconteceu, que eu caí pra fora. Detalhe que ele tava com a porta aberta, né? Isso que eu caí pra fora, ele viu que eu tinha caído pra fora, né? Nisso ele já freou. Aí eu caí de debaixo do ônibus já. A roda tava prensada na minha perna, tipo, tava quase em cima dela. Tava freada em cima da perna, né? As pessoas falam que ele desceu pra ver e daí deu a ré, né? Porque eu tava gritando muito, muito, muito. E nisso, os meus pais, eles ficam em casa. Nisso, eles ouviram a gritaria e pensaram que era briga no ônibus. E foram lá fora, eles estavam me esperando pra almoçar. Estavam pegando almoço já, se servindo. E nisso, quando eles abriram o portão, viram que eu tava debaixo do ônibus, né, da roda. Nisso, meu pai já foi correndo ver, minha mãe também já foi correndo ver, né, pra me socorrer. E não foi fácil. Aquele momento que o ônibus tava praticamente a roda em cima da minha perna, não foi fácil. Não mesmo. Não vou chorar. Não vou. Depois que o motorista já deu a ré do ônibus, o meu pai, ele me puxou pra trás pra me sentar no negócio. Nisso eu já não tava sentindo mais dor, eu tava anestesiada, já tava com a adrenalina lá em cima. Aí eu fiquei sentada lá. Aqui ia demorar muito a ambulância chegar pra me levar pro hospital. Ia demorar o quê? Até 2 horas podia demorar. E naquela hora eu só pensava que já tinha quebrado a perna. Minha mãe falava, não quebrou a perna. Eu pensei, pronto, quebrou a perna, não adianta, vamos pro hospital. Só que eu não desmaiei na hora, gente. Eu não desmaiei em momento nenhum. Porque eu não tava vendo sangue, porque se eu ver sangue, muito sangue assim, eu desmaio. E eu não vi, minha mãe não deixou ver. E foi a melhor coisa que ela fez, na verdade. Nisso, meu pai foi correndo buscar o carro. E com um monte de criança que meus amigos estavam me ajudando ali. E eu fiquei sentada esperando meu pai trazer o carro. Não demorou nem 5 minutos, não. Eles me ajudaram a colocar no carro, eu sentei lá, com a perna assim. Meu pai foi correndo pro hospital. O hospital não é tão perto. Mas 12h30 a gente já tava lá, exatamente 12h30. Nisso, aquele fuzuê ali, demorou que uns 5 a 10 minutos, a gente já foi. Aqui a gente vai por uma BR pro hospital. A minha mãe, a gente é muito devoto, a gente é muito religioso, a gente é católico. A gente foi rezando. A minha mãe pediu que Deus colocasse os melhores médicos, que fizesse o melhor trabalho. E nisso que a gente entrou na BR, meu pai viu uma ambulância. A ambulância foi e meu pai grudou atrás dela. E nisso todo mundo foi dando caminho pra ambulância passar. E nisso a gente chegou rápido. Trânsito de meio-dia, né? Que todo mundo sabe que meio-dia é complicado. 12h30 eu fui internada no hospital. 12h36 eu já tava tomando morfina na veia. Quando eu cheguei lá de carro, né? Os médicos já me pegaram, colocaram na maca e me levaram pra uma salinha lá, cheia de médicos. Nisso todo mundo tava, as enfermeiras, tudo tava me perguntando
dados, essas coisas, como aconteceu, se eu tava lúcida, se eu tava lembrando, se eu tava sentindo dor. E nisso eu comecei a sentir um pouco de dor, mas já colocaram morfina, colocaram acesso no meu braço. Eles limparam um pouco e endireitaram. A minha perna tava assim, né? Aí eles endireitaram essa hora que doeu mais. Realmente, naquela hora doeu mais. Nisso que eles desdobraram a minha perna, que ela ficou reta, né? Eles enfaixaram ela com atadura e algodão, esses negócios aí. E beleza. Aí eu fiquei com aquele negócio lá por umas 3 e pouco eu fui pro raio-x. Aí do raio-x mostrava que eu tinha quebrado o fêmur, né? Porque eu tava na semi-UTI lá esperando pra cirurgia, que eu ia ter que fazer cirurgia, claro. Tava a troca de plantão. Aí eu não escutei isso, a minha mãe que escutou. Um médico foi falar pro outro na troca de plantão. O médico virou e pensou que a minha mãe não tava escutando. E ele falou assim, o caso dela é amputação. Amputação. Eu tava de boa, eu não tava sentindo dor nenhuma, porque eu tava com a morfina na veia e tal. Mexendo no celular, bem de boa. 5 horas eu fui autorizada e fui pra cirurgia, centro cirúrgico. Lá eu saí às 8 horas. Aí eu tomei aquela injeção nas costas. Mas eu nem tava sentindo nada, gente. Eu não sentia picada, não senti nada. Eu não sabia desse caso de risco que eu tinha de amputação da perna, eu não sabia. Aí eu acordei, minha perna tava lá, beleza, né? Tá. Só que eles tinham colocado aqueles ferros na perna, sabe? O fixador. Eu não coloquei por dentro, mas eu coloquei por fora o fixador. Eu saí da cirurgia lá, fui pra aquela salinha assim, que a gente fica se recuperando da anestesia. Fiquei esperando lá, minha mãe veio lá também. Beleza, fiquei esperando para ir pro quarto. Eu fui pro quarto, eu acho que era umas 9 para 10 horas. Não sei bem o horário, mas era esse horário. Aí eu fui, fiquei no quarto, ela bem de boa. Ao total eu fiquei 26 dias internada no hospital, certo? 26 dias, longos 26 dias que não foram fáceis. Mas, né, ao total eu fiz, a cada segundo dia mais ou menos, eu ia pro centro cirúrgico. Ah, gente, detalhe que a minha mãe falou, todo mundo que viu a perna do jeito que tava, falou que o corte foi debaixo, na panturrilha da perna. Por baixo, assim, fez o corte. Em cima, tipo, tava normal. Eu sabia que eu tinha quebrado, mas tá. Aí, nisso, eles costuraram, puxaram pra baixo e tal. E nisso, passou uns 2 dias, a gente pensando, não, né? Daqui uns 2, 3 dias eu vou pra casa, nem que seja com aqueles ferros, né? Beleza! Aí que começou a necrosar a pele do joelho, o sangue que ficava no joelho, sabe? E nisso que necrosou, no domingo, aconteceu na sexta, no domingo eu fui pro centro cirúrgico de novo. Tomei anestesia geral, não, pá. Aí o médico falou, a gente vai ter que raspar esse sangue, porque não pode ficar ali, né? Então eles rasparam o joelho inteiro, o sangue preto que tava, que era necrosado, né? Não pode ficar. Com isso, eu tive que fazer enxerto de pele. Isso se chama debridamento que a gente faz, quando raspam a pele tudo pra deixar ela mais limpa e papapá. Nisso o médico veio, a gente contando, né, não, daqui um dia a gente vai embora e beleza. Ele veio, se preparem pra uma longa estadia. Aí a minha mãe perguntou, mas quantos dias mais ou menos? Ele falou de 30 a 35 dias. Nessa hora, nosso mundo caiu. A gente imagina, se eu pensar, 35 dias no hospital, assim, perdi o novembro inteiro. Voltei com a perna toda, o joelho raspado e com os ferros lá normal. Fiquei no quarto lá. Eu fui pra 13 debridamentos, isso. Fiz 13 debridamentos, 13 raspagens, 13 anestesias gerais e tal. Gente, eu já conhecia todas as enfermeiras daquela ala. Eu já conhecia todos os cirurgiões do centro cirúrgico. Eu já tava lá amiga de todo mundo. Inclusive, que vai um agradecimento pra enfermeira Fernanda. Ela me ajudou muito. Era a minha enfermeira preferida. Ela é minha enfermeira preferida, gente. Ela, nossa senhora, como ela me ajudou. No dia 22 eu fiz um enxerto de pele. Ah, no dia 14 de novembro, que fazia 15 dias que eu tava com o fixador, eles resolveram tirar. Porque no exame não apontou que tava com o osso quebrado. Basicamente eu fiquei com o fixador por nada. Foi passando as últimas semanas,
no dia 22 de novembro, eu fiz o enxerto de pele. Eles tiraram a pele da minha própria coxa dessa perna aqui, porque meu cirurgião plástico falou assim, não compensa tirar da outra perna. Mostra no relatório que eu tive uma leve piora da perna. Só pra lembrar que de dia eu ficava com alguém da minha família, alguma tia, tinha que estar com algum acompanhante. Tava com uma cuidadora de noite que dormia lá, porque ninguém mais aguentava. Imagine, 26 dias, a minha mãe também precisava trabalhar e tinha que dar um descanso para ela também, né, porque é puxado. As minhas irmãs ficavam lá também, a minha prima. Aí dia 25 de novembro eu recebi a alta, tão esperada alta, meu Deus do céu. Eu vim pra casa, a minha irmã tem a gente chamou de pejulância. A minha irmã tinha um carro bem grande. Aí tiraram os bancos e tal, que eu só ficava com a perna esticada, né? Não conseguia dobrar e nem podia. Depois que eu fiz o enxerto, o médico falou, você vai ficar aqui uns 3, 4 dias pra ver se o enxerto pegou, você não pode mexer essa perna, não pode ir no banheiro, não pode fazer nada. Um detalhe que eu ia no banheiro. Eles pegavam minha perna, eu sentava na cadeira de roda e eu ia pro banheiro, normal. E era meu momento de paz. Eu ficava, não, deixa eu ficar sozinha, pelo amor de Deus. Aí eu ficava com a perna apoiada num banquinho lá, e eu sentada bem de boa. Quando eu fui pro centro cirúrgico de novo, pros médicos avaliar como que tava a perna. E no que eu saí de lá, o médico falou, não, sai de alta, tal. Cara, e quando o médico falou isso, quando a minha mãe falou isso, eu comecei a chorar, eu chorei um monte. Eu não tava acreditando, ficar 26 dias no hospital não foi fácil. Nem um pouco pra mim, parece que não teve o mês de novembro, sabe? Eu só vivi lá, eu não vinha pra casa, não fazia nada, eu vivia à base de fruta, porque eu não conseguia comer por causa da morfina. A morfina tira o paladar da gente, a gente não sente muita coisa. E tá, nesses 26 dias eu emagreci 10 quilos no hospital, voltei pra casa e era uma luta. Eu não via a perna, eu só via no primeiro dia que ainda nem tava roxo, nem tava necrosada a perna, nem nada. Eu tinha visto, depois eu não vi mais, eu chegava em casa, tinha que fazer o curativo, né? Meus pais, eu deitava na cama, meus pais iam, eu tampava meu rosto porque eu não queria ver. Quando fez 3 meses eu vi a minha perna, porque eu não conseguia ver antes. E toda noite ainda eu lembro dessa imagem. Eu ainda tenho ataque de pânico. Eu ainda não aceitei totalmente, porque eu sempre fui muito ligada com essas coisas de beleza. Não é fácil aceitar. Agora é dia 31 de abril, vai fazer 6 meses, eu ainda não me dou bem. Eu agradeço que eu tenho a perna. E no primeiro dia que eu vim de cadeira de rodas. Só que não era fácil andar de cadeira de rodas. Algumas portas ela não passa direito, principalmente a do banheiro, que é tipo mais estreito do que as portas normais. Aí depois eu comecei a andar de andador. Tem até um videozinho, umas fotos aqui que eu vou colocar de eu andando de andador. E isso já era uma conquista pra mim. Só que nos primeiros dias eu não podia colocar o pé no chão, né? Não podia apoiar totalmente a força. Só depois que eu comecei a apoiar a perna devagar. Agora, depois de 6 meses, eu tô fazendo fisioterapia, né? Eu não dobro totalmente ainda a minha perna. Totalmente assim, né? Normal. Eu só dobro, tipo, falta o quê? Um palmo pra mim dobrar tudo. E ficou um relevo, assim, que eu vou ter que colocar silicone. Mas a gente vai seguindo em frente, né, galera? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um joinha aqui pra mim. Aí, pra quem queria saber como aconteceu, como foi. Aí uma explicação pra vocês, tá? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!